Quais aplicativos ou ferramentas online você recomenda para quem quer praticar e memorizar sinais da Libras? O melhor jeito para você memorizar sinais da Libras é você fazer isso de forma contextualizada, nunca decorando sinal por sinal, nunca fazendo listinhas de sinais, nunca decorando só com um vídeo isolado lá do YouTube ou do Insta que você foi lá e viu um sinal para poder decorar ele, porque isso aí não funciona. Você pode até decorar aquilo ali, mas você não sabe como usar, e é por isso que tanta gente acaba confundindo. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um sinal parabenizando todas as mães. Aí a pessoa fez assim: parabéns a todas as mães. A grande questão é que esse sinal aqui de todas não combina com essa frase. O sinal aqui deveria ser assim, ou deveria ser sim, ou deveria ser sim. Algum desses sinais. Percebe? Esse sinal aqui também significa todos, mas não nesse contexto. Percebe? Então, se você tenta decorar coisas isoladas, não funciona. O melhor jeito não é praticando com frases na Libras, por mais que as frases sejam muito boas, porque a frase também é influenciada por algo maior, que é um contexto maior. Então, uma mesma frase, em outro contexto, vai ter outro significado. E aí, se você decorou aquela frase, mas você vai usar no outro contexto, não adianta. O surdo não vai te entender, entende? E se o surdo fizer aquela frase que você decorou, mas no contexto diferente do que você sabia, você vai trocar uma coisa com a outra, achando que ele está falando de uma coisa, mas ele está falando de outra, entende? E aí não funciona. Esses dias eu estava assistindo aquele filme do Mister Bean, que é As Férias do Mister Bean. E é muito divertido o filme. E aí tem um momento em que ele está num restaurante e que servem para ele ali ostras e lagostas. E ele fica meio constrangido de como é que vai comer aquilo ali e tal. Mas por que que serviram isso para ele, já que ele não tinha pedido isso no cardápio? Ele pediu. Mas como que ele pediu? O garçom chegou para ele, entregou lá o cardápio. Ele ficou olhando o cardápio, só que isso aí ele era inglês, ele estava na França, e na hora que ele pegou aquilo ali, ele buscou ler e não entendeu nada, porque o cardápio estava todo em francês. E ele ficou lá tentando entender, não tinha desenho, não tinha ilustração, não tinha nada. Ele ficou lá tentando entender aquilo, e aí o garçom vem, fala alguma coisa lá com ele, como eu suponho que ele estava oferecendo um prato, né, um prato diferente, alguma coisa assim, e terminou falando assim, oui. E aí o Mister Bean segurando o cardápio olhou para ele e falou assim, oui, ou seja, você quer isso? Sim. E ele, sim. E ele concordou, mas sem saber aquilo ali. Só parecia um som que ele estava emitindo. E aí, de repente, o garçom sai e, de repente, ele volta com uma travessa gigantesca, assim, com gelo. E nela tinha lagostas, ostras e várias coisas assim. E aí ele ficou assim, como é que se come isso aqui? E, enfim, foi muito engraçado essa parte do filme. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, na maioria das vezes, quem é ouvinte que está querendo aprender a Libras faz do mesmo jeito. Você aprende lá um sinal, acha que significa uma coisa, vai se comunicar com os surdos e faz aquela confusão. Não funciona esse tipo de jeito para você poder aprender. Então, qual que é o melhor jeito? E as melhores ferramentas? O grande segredo da Libras é você aprender ela de forma contextualizada, sempre. Mas não o contexto de uma frase, é um contexto de uma história. Anota isso aí. Tudo da Libras que você for ver tem que estar numa história. E essa história tem que ser uma história envolvente, uma história que realmente envolva todos os seus sentidos, todas as suas percepções, que evoque memórias de outras épocas da sua vida, memórias boas, que façam com que você realmente conecte aquilo que você está vendo em Libras com todo esse mundo existencial, as emoções, suas memórias e tudo mais. Eu e a minha esposa Raquel, que é surda, nós mapeamos os sinais mais usados e mais importantes da Libras. Nós mapeamos quais as estruturas de frases, quais as sequências para poder montar a frase da forma ideal. São vários tipos de sequência, algumas são muito mais usadas e aparecem muito mais vezes na comunicação com surdos, outras aparecem bastante também, mas apenas em alguns tipos de contexto, e assim por diante. E a gente descobriu que o cérebro tem um mecanismo natural de absorção da Libras. Ele tem um mecanismo natural que começa com você ver
uma sinalização e depois como você fazer essa sinalização. Só que entre essas duas coisas, como se fosse uma grande torta que você tem uma primeira camada e uma segunda camada e tem aquele recheio assim no meio, nós descobrimos que existem alguns aspectos fundamentais de você ver, de você ter contato no meio, que vai juntar essas duas coisas, que vai juntar o que você está vendo da Libras e que vai juntar o que você está sinalizando em Libras. Então não basta ver a Libras, ou não basta imitar a sinalização. Existe algo mais. E nós descobrimos que esse algo mais, se ele for realmente bem feito e com uma orientação direcionada, com práticas especiais, isso faz com que você absorva os sinais da Libras com muito mais facilidade, entendendo eles quando você vê, até quando os surdos sinalizam rápido, e também faz com que, se você vai sinalizar a Libras, a sua sinalização fica mais clara. Você passa a entender realmente o que você está fazendo e por que você está fazendo daquela forma. E é aí que realmente fica legal o aprendizado da Libras, porque faz com que isso realmente fique vivo, lúdico e divertido. E nós organizamos isso tudo num passo a passo, com práticas especiais dentro do nosso portal Unilibras. O portal Unilibras é um portal online onde estão disponíveis ali os nossos métodos e quando você entra, você começa preenchendo o seu mapa de perfil pedagógico para que nós possamos entender exatamente qual que é o seu perfil individual de aprendizagem e então, a partir disso, quando você começa as aulas e as práticas na Libras, eu vou te orientando, tudo você vai vivenciar com práticas, com histórias divertidas em Libras. E é literalmente muito divertido mesmo. É muito legal, porque você vai vendo que a Libras é muito mais do que uma língua que você simplesmente vai lá e mexe suas mãos. Ela é uma língua que tem uma vida dentro de si. Por isso que ela é tão apaixonante. E aí traz a possibilidade real de você se comunicar com surdos, de você se conectar de várias formas. E nesse processo, eu e a Raquel organizamos esse passo a passo lá. Então, lá dentro do portal, tem materiais especiais para você baixar, tem orientações práticas para você aplicar aquilo ali, tem orientação, tem um acompanhamento. Então, todo esse processo vai fazendo com que você realmente vá se desenvolvendo ainda mais. Então, aqui, a minha recomendação para você que realmente quer aprender, quer se aprofundar ainda mais é experimenta o que eu estou falando aqui na prática. E para você fazer isso é muito simples. Vou deixar o link logo aqui abaixo do nosso método Fluente em Libras. Clica lá no link, acessa a página, você vai ver uma aula lá completa, onde eu vou mostrar os bastidores do método na prática. E então, você se inscreve, experimenta o método. Você pode experimentar ele completo, inclusive, por 30 dias. Se dentro desse período, por qualquer motivo, você não gostar de algo, ou mesmo não gostar do meu penteado das aulas, enfim, não importa o motivo, basta você enviar um único e-mail para a gente em contato@unidestrava.com.br que nós vamos reembolsar integralmente o valor que você investiu. Então, entra e experimenta ele na prática e veja com seus próprios olhos como que absorver a Libras por esse caminho contextualizado é ainda mais divertido e ainda mais poderoso. Vai lá,